Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Papo Saúde, o podcast da Unimed Itaúna, claro, para falar sobre saúde. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a você, mulher especialmente, nesse mês onde nós estamos com a campanha Mulher, Saúde é Poder. E claro, a nossa convidada especial de hoje vem falar de muita coisa importante para você, então fique ligado, já se inscreve no canal, já compartilhe o nosso vídeo e também curta aí, deixe seu comentário, que é muito importante para enriquecer o nosso conteúdo. Então, para chamar ela, eu apresento a doutora Ellen Costa, que é médica ginecologista, no momento com foco em atendimento em mulheres 40 mais, menopausa, reposição hormonal, emagrecimento, envelhecimento saudável e bem-estar. Seja bem-vinda, doutora Ellen. E aí, saúde é poder para a mulher? Muito obrigada pelo convite da Unimed, Itaúna, de estar aqui para poder bater esse papo, falar um pouquinho sobre saúde em geral, mas especialmente saúde da mulher, que é um tema que eu adoro. E saúde é poder, né? Quando estamos saudáveis, nós temos mais energia, mais disposição, a gente consegue render mais no nosso dia a dia. A saúde é o que vai trazer um envelhecimento saudável, uma longevidade. Então, saúde, sim, é poder. Maravilha, muito bem. E quando a gente fala de saúde, assim como também a gente vai, por exemplo, construir uma casa, né? A base ela é muito importante, né? O alicerce ali, ela é muito importante. O autocuidado, ele se torna um alicerce é, para ser uma base, né? Da saúde da mulher, esse do cuidado. Esse Sim, autocuidado ele é importante. é fundamental, é o que você falou, é o alicerce, é a base. A mulher, ela é criada desde criança para ser uma cuidadora, né? Então, ela vai cuidar do irmão mais novo, vai cuidar dos pais quando ficarem mais velhos, vai cuidar do marido, vai cuidar dos filhos. E ela não é ensinada a cuidar de si mesma. E o problema é que eu vejo muitas mulheres, e eu já fui essa mulher, hoje não, que eu virei a egoísta com relação a isso. A gente para de se cuidar porque tem que cuidar do outro. Então, eu não posso fazer isso porque eu tenho que fazer isso para o outro. E tem que entender que, e foi esse entendimento que eu tive, de que se eu não estiver bem, eu não consigo fazer o bem para o outro. Então, o autocuidado, ele é fundamental até para você cuidar do próximo, você tem que se cuidar, né? E se você adoece, se você passa por qualquer situação, por qualquer momento, você não vai poder ajudar ninguém, né? Então, como a gente falou, saúde é poder, autocuidado, ele é fundamental. Maravilha, muito bem. A gente entende que algumas mulheres, né, as pessoas, né, elas se preocupam em procurar um médico ou procurar assim, se cuidar quando sente algum sintoma, né? Só procuram com sintomas. Fala um pouquinho sobre a consulta preventiva, né? Qual que é a importância e a frequência das mulheres em se preocuparem em realizar suas consultas preventivas, ginecológicas? Isso é bem cultural. Nós temos a cultura de que temos que procurar o médico quando estamos doentes, né? E isso é uma coisa que tem tido a tendência de mudar, de que a gente não tem que procurar o médico na doença, nós temos que procurar o médico para promover saúde, porque se nós promovemos saúde, nós não adoecemos. Então, para consulta de rotina ginecológica, uma vez por ano é o suficiente. A gente consegue avaliar os exames, ver como que eles estão, fazer uma análise de mecanismos que podem, ele está começando a trabalhar um pouquinho pior e que pode impactar na saúde aí para frente, né, para esse próximo ano. Então, uma vez por ano, para uma consulta preventiva, fica de bom tamanho. Óbvio que algumas situações, então, por exemplo, uma mulher mais velha que já está começando a fazer aí uma reposição hormonal, a gente vai ver um pouco mais frequente, aí, talvez a cada 6 meses, para depois poder voltar uma vez por ano. Mas é muito importante parar de ter esse pensamento de que tem que procurar o médico apenas quando está doente. A prevenção, ela é muito mais barata e eficaz do que o tratamento. Para aquela mulher jovem, puberdade, né? Qual que é o início assim de procurar a médica, ginecologista para o cuidado já no começo ali da fase adulta?
A gente sempre tem umas mães que são um pouco mais ansiosas, né? Que a menina menstrua e a mãe já marca a primeira consulta. Eu acho adequado, porque na verdade, hoje em dia, essa turminha mais nova, eu não vou falar que só elas não, a gente vende isso também. Eles têm uma alimentação muito ruim, muito ruim. Eu tenho pegado meninas, anemias profundas, deficiências de vitamina, deficiências minerais, e a base do nosso envelhecimento, ela começa mais cedo. Então, é, vou dar um exemplo, a saúde óssea, né? O nosso osso, ele é feito, a base, a estrutura impactada até os 18 anos de idade. Depois disso, a gente começa aos pouquinhos perder e a partir dos 40, 50 que a gente começa a ter uma perda mais rápida. Então você tem que tratar de saúde óssea, não é só quando tem 40, 50, já é a partir da infância, da primeira infância, na alimentação, né? Então hoje, as mães que eram ansiosas, hoje elas são mais bem-vindas, porque a gente consegue pegar muita coisa que está alterada já por conta de maus hábitos, de alimentação ruim. Os meninos hoje estão querendo comer biscoitinho recheado, iogurtinho, tomar um refrigerante, comer um pedacinho ali de pizza e não come o que precisa, né? Então estão doentes por dentro já desde a da tenra infância e adolescência. Então, para o ginecologista, assim que menstruar, acho que vale ir fazer uma consulta, fazer uma avaliação de como que estão os nutrientes, como estão as vitaminas, ter essa conversa, porque às vezes os pais falam com os filhos em casa e eles falam, ai, que besteira, minha mãe é muito chata. Mas às vezes um profissional falando talvez tenha um impacto muito grande. Até porque os pais falam, mas assim, muitos não têm um embasamento para justificar, né? E os meninos hoje eles querem uma justificativa de tudo. Por quê? Mas por quê? E às vezes os pais não sabem dizer o porquê, né? Daí talvez, estando de frente com o profissional, ele tenha o porquê que ele precisa para de repente mudar essa estratégia. A condição de vida hoje talvez favoreceu isso, né? Hoje as pessoas têm mais condições de ter uma alimentação mais fácil, né? O acesso à alimentação, inclusive essa alimentação de muito doce, de incremento de açúcar, e acaba facilitando e também a rotina das pessoas. É o Para não fast food, fast né? food, né? Para não também criar uma animosidade com a criança, acaba cedendo ali para ela aquilo que pode ser um problema no futuro, né? Exatamente, é não ter animosidade. Porque hoje as pessoas não estão querendo ter embates, né? Nem com os filhos em casa. E alimentação com filho é embate o tempo inteiro. Eu sou mãe, né? Eu tenho minha filha, eu tenho meus sobrinhos, né? Eu já fui criança também. A gente tem uns embates. É muito mais gostoso você comer um biscoitinho, tomar um iogurte, um suco, do que comer um prato de alface, tomate, pepino. Ai, pelo amor de Deus, mãe, que coisa horrível. Eu quero aquele gostosinho que é rápido, fácil. E o que a gente tem visto é que as crianças fazem esse embate com os pais e porque não tem tempo, ou porque eles estão cansados também, estão adoentados por conta de estar também com seus problemas. Eles falam, então tá bom, filho, vai lá, come o mais fácil. E isso tem virado um ciclo vicioso. A gente vê hoje a ONU, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, soltou, agora na semana passada, quase 50% da população americana é obesa. E aí eles soltaram o mapa da obesidade, é de chocar. A gente vê, por exemplo, países como o Japão, que eram tradicionalmente pessoas magras, a gente vê que hoje 30% da população do Japão é obesa. Alimentação, eles estão adquirindo hábitos ocidentais, né? E isso impacta na saúde. E isso impacta na questão hormonal desde cedo? Sim, com É, certeza. a pergunta é no sentido assim, voltada para as meninas especialmente. Há uma percepção de que as meninas, a parte hormonal tem se desenvolvido muito mais rápido do que em Sim, outras épocas? sim. Isso tem muita relação com o que a gente chama de xenoestrogênios, né? O que são xenoestrogênios? Estrogênio é o hormônio, homem e mulher tem, mas na mulher é o hormônio biologicamente, que é o que faz da mulher dar cintura, menstruar, crescer mama e tudo mais. E são os estrogênios, né? E hoje a gente já sabe que os xenoestrogênios são substâncias que vêm do plástico, dos inseticidas, dos produtos químicos que a gente tem contato, que eles são muito semelhantes ao que a gente produz e eles ocupam os receptores que o hormônio natural deveria ocupar e acaba tendo atividade biológica.
Então, a exposição dessas crianças aos creminhos, aos esmaltinhos que vêm lá da China, aos produtinhos para passar, tinta de cabelo e tudo mais, que a gente não tinha esse acesso antes, está fazendo com que elas desenvolvam a puberdade de uma maneira mais precoce. Então, sim, elas estão sendo estimuladas pelo plástico, por exemplo, né? Que a gente consome aí, tudo que a gente consome nessas questões de usar produtos mesmo. Tanto que hoje os endocrinologistas pediátricos, eles têm feito trabalho com os pais, não passe batom, não use maquiagem, creminhos nem nada, porque isso tudo está fazendo com que essas meninas e meninos, em outras maneiras, né, de outros tendo acesso a esses xeno-hormônios, eles têm uma puberdade mais cedo. Então, as meninas estão sim entrando numa puberdade precoce nos dias atuais. Então a gente pode dizer que o comportamento dos pais, especialmente, né, tem contribuído para esse tipo de cenário, né? Talvez antecipar uma fase da criança, né, do desenvolvimento da criança ali, isso acaba gerando impactos consideráveis futuros, né? Sim, eu tenho visto meninas entrando na puberdade com 8 anos, começando a ter desenvolvimento mamário, 7 anos de idade. A gente vê porque acabam que procuram. Não é o meu foco de atendimento, mas as mães acabam me perguntando: nossa, doutora, minha filha está com 7 anos, já está com pelos no corpo. Eu falo, olha, tem que procurar um endócrino pediátrico, porque ele tem, inclusive, que dar para a mãe essa orientação de que talvez essas coisas que ela está fornecendo em casa estão estimulando essa criança. Bem. Muito bem, doutora Ellen. Nós estamos aqui com a doutora Ellen Costa, ginecologista, a gente falando sobre saúde da mulher, desde a infância, né, até a fase da maioridade, né, da melhor idade, nós falando assuntos aqui diversos sobre a saúde da mulher, nesse mês tão especial do mês de março. Doutora Ellen, referente à saúde íntima, quais são os hábitos diários, né, que são importantes da saúde íntima da mulher? Voltando ao que a gente está falando, na verdade, para a saúde da mulher, a gente não pode separar a saúde íntima dissociar do resto do corpo, né? Então, uma mulher que está intimamente saudável, a saúde íntima dela também vai estar em dia. Então, uma mulher que se alimenta bem, que tem uma adequada alimentação, que tem um sono adequado, que faz aí o seu controle de estresse, que pratica a sua atividade física, ela vai ter uma saúde íntima, tá? Então, ela vai ter também o equilíbrio no seu corpo, além de ter um equilíbrio na sua região genital. Maravilha. O ciclo menstrual, ele pode indicar alguma atenção específica para a mulher? Sim, é um grande balizador de como que é a saúde da mulher, é o ciclo menstrual. A mulher que tem um ciclo menstrual regular, com a duração aí de 3 a 5 dias, sem cólicas, é um grande sinal de que a saúde dela está indo bem, né? Algumas mulheres, quando elas têm algum problema de saúde, qualquer coisa que modifique, a primeira coisa que modifica é o ciclo. Isso é um alerta para a gente. Às vezes a própria mulher não atentou para isso ainda. Às vezes ela chega com uma queixa qualquer e quando a gente questiona como é que está seu ciclo, engraçado, meu ciclo ele durava mais, ele durava aí 7 dias, agora está durando 2. Não, eu demorava mais tempo para menstruar, eu ficava menstruada a cada 30 dias, agora eu tô ficando a cada 21. Ou ao contrário, não, meu ciclo tá ótimo. Tem mulher que até fala, tá ótimo, eu menstruo a cada 30 dias, agora eu tô menstruando a cada 60. Então, o ciclo menstrual, ele é um indicativo de como que tá a saúde íntima da mulher. Não só a questão genital, mas no geral, né? Porque quando a gente fala questão hormonal, os hormônios, eles não agem apenas na parte íntima, eles têm uma ação em todo o corpo, né? Medicamentos, né, contraceptivos, eles podem contribuir também para essa mudança. Sim. E assim, até que ponto isso é um ponto de atenção para as mulheres, né? Porque ele influencia, mas é para uma situação especial, né? Específica da mulher naquele momento do planejamento dela. Mas quando ela deve se preocupar quando ela faz esse uso desses medicamentos? Do anticoncepcional? Isso. O anticoncepcional, o médico que acompanha a mulher que faz o uso anticoncepcional, ele tem que lembrar que o anticoncepcional não é apenas um remédio para prevenção de gravidez, né? Tudo que você coloca para dentro do seu corpo, ele vai impactar em outras áreas, de outras maneiras. Então, o anticoncepcional, ele vai prevenir a gestação, para algumas mulheres, ele vai controlar ciclo, mas ele vai trazer outros problemas
do ponto de vista metabólico. Então, ele piora o colesterol, ele piora a glicose. Algumas mulheres que já têm uma tendência à depressão, elas podem ficar realmente com depressão. Então, a gente tem uma incidência da depressão em mulheres usuárias de anticoncepcional. Aumento da resistência à insulina, que é uma doença que a longo prazo aumenta risco de infarto, aumenta risco de AVC. Então, assim, o anticoncepcional ele tem que ser usado com muito cuidado, além de interferir na absorção de nutrientes. Então, a mulher que usa anticoncepcional, ela não absorve vitaminas do complexo B, ela tem uma deficiência na absorção de zinco, ela tem uma deficiência no aproveitamento do magnésio, que são nutrientes fundamentais para a saúde humana, né? A mulher que usa o anticoncepcional, ela tem isso tudo impactado. Então, quando a gente decide pelo uso de um anticoncepcional, a mulher tem que ter muita consciência de que essas mudanças vão acontecer no corpo dela. Muito bom. Agora falando sobre principais exames ginecológicos, assim, quais são esses principais exames que a mulher precisa se atentar, né, para a saúde dela? Bom, durante a vida reprodutiva, né, a partir dos 25 anos de idade, a mulher tem que fazer o exame do Papa Nicolau, né, que é para poder fazer o rastreamento do câncer de colo de útero. Antes disso, uma coisa que entrou, um processo que entrou para a saúde da mulher é a vacinação para HPV, né? A vacinação para HPV a partir dos 9 anos de idade, dos 9 aos 15, ele está presente gratuitamente no SUS, mas a indicação é de que todas as mulheres dos 9 aos 45 anos sejam vacinadas para o HPV, né? Que é o vírus que provoca o câncer de colo de útero. Então, a mulher vai encontrar ele na rede gratuita até os 15 anos, dos 16 aos 45 na rede privada. É uma dose? Agora mudou. Esse ano mudou de 9 a 15 para dose única. Mas após isso, 3 doses. Tá? Então, o Papa Nicolau, na mulher da vida reprodutiva, exames de sangue para fazer uma avaliação realmente dessa questão de glicose, dos nutrientes, colesterol, e a partir dos 40 anos, a mamografia. A Sociedade Brasileira de Mastologia, ele indica que você faça uma mamografia basal dos 35 aos 40 anos e a partir dos 40 anos, anual, tá? Isso aí vai um pouquinho diferente do que o Ministério da Saúde recomenda. Mas a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é que a partir dos 40 anos a mamografia seja anual. A Sociedade de Oncologia, ele agora indica que mulheres a partir de 45 anos façam uma colonoscopia de rastreio para doenças do intestino, né? A partir dos 45 anos, de 5 em 5 anos. Então, é um exame também que faz parte da saúde da mulher. A densitometria óssea, a partir dos 60 anos, né, com mulheres que não tenham fatores de risco. Se elas tiverem fatores de risco, elas fazem um pouquinho mais cedo. A densitometria óssea para a gente fazer uma avaliação aí da saúde óssea da mulher. Maravilha. Agora, falando sobre endometriose, né, a gente tem percebido aí o aumento de casos dessa doença, e geralmente com diagnósticos tardios já, né? Como que a mulher ela pode identificar os primeiros sinais da doença nela durante o período da vida? Endometriose tem uma história, né? Eu me formei, eu fiz 20 anos de formada esse ano, e na época em que eu me formei, a endometriose era encarada da seguinte maneira: é um diagnóstico de exclusão. Então, o que é um diagnóstico de exclusão? Exclua-se tudo, e aí o que sobrou vai ser a endometriose. Com isso, a mulher ficava com sofrimento, e até fazer o diagnóstico era em torno de 5 a 7 anos de sofrimento até que se fechasse a endometriose. Hoje, a nossa visão é completamente diferente. É primeiro entender. Outra coisa que era ensinada, de que cólica não é normal, tá? Então, é normal ter cólica. Não, cólica não é normal. E a mulher que sofre com cólica, ela tem que fazer essa investigação e a gente fechando ali com a anamnese, com a conversa com a mulher, se ela tem uma anamnese característica, bem sugestiva de endometriose, de que a gente inicie as intervenções para endometriose, e aí a gente pode até investigar outras causas, mas a mulher não pode ficar sem uma intervenção para aquela doença, porque a endometriose, ela é uma doença benigna. Quando a gente fala de benigna, é porque diferenciando de um câncer, né? Ela é uma doença benigna, mas com o comportamento dela é maligno. Por que que o comportamento é maligno? Porque ela traz muito sofrimento para quem tem. Muito sofrimento. Além dela trazer muita dor, muito sofrimento, ela traz infertilidade. Para algumas mulheres, ela traz problemas irreversíveis e graves.
Então, ela é uma doença que ela tem que ser olhada com cuidado e com carinho. Bem, aí fica a dica, né? Agora vamos entrar numa temática aqui que a senhora trabalha muito bem, além de, né, todos com certeza, eu falo da menopausa, né? A menopausa, ela traz aí muitas mudanças para a mulher, né? E é muito importante a discussão em cima disso, que inclusive está em alta, né? Sim, tem falado muito, né? Todo Tem mundo, a falado mídia. bastante, né, da menopausa. E como lidar com os sintomas, com todo esse período da mulher, né, que começa ali a fase dos 45 anos, esse período aí de menopausa, né? O que a senhora pode falar sobre essa questão? Bom, a menopausa é, é até interessante, porque que a gente está falando muito de menopausa, porque as mulheres dos últimos 20 anos, elas foram negligenciadas com relação à menopausa, às custas de um trabalho, um estudo que foi publicado e que trouxe uma série de temores e mitos e que são carregados e foram carregados e ainda pesa muito até hoje, tanto para a população leiga quanto para a população médica. Muitos médicos ainda carregam muito peso desse estudo que chama WHI, né? E elas foram muito negligenciadas. E a questão é que a população está envelhecendo, né? Hoje, a gente sabe que um terço da população vai viver na menopausa. E se eu imaginar que um terço da sua vida vai passar mal, sofrer e tudo mais, e não só o sofrimento físico que a menopausa traz à mulher, a menopausa, ela é uma abertura para uma série de doenças. Então, a mulher, quando ela entra na menopausa, ela perde proteção cardiovascular. Então, o coração dela fica exposto a infarto, o cérebro dela fica mais propício a um derrame, ela perde proteção neurológica dos neurotransmissores. Então, a mulher, quando ela entra na menopausa, ela tem uma evolução mais rápida para os quadros demenciais, ela tem uma chance maior de desenvolver a resistência à insulina, que é eu falo que é o pontapé inicial para o infarto, para o derrame e para uma série de cânceres. Então, a mulher, quando ela menopausa, se ela não faz uma avaliação, um cuidado grande desse período para fazer a reposição hormonal, o adoecimento dela é muito grande. Ela perde osso muito rápido, então ela fica predisposta a ter fraturas, né? E a gente sabe que uma mulher, quando ela tem uma fratura, a chance dela morrer nos próximos 5 anos é de 30%. É uma mortalidade alta, né? Depois que ela faz uma fratura. Então, a gente tem que começar a olhar muito bem para a menopausa e os estudos começaram a correr muito, porque as mulheres estão mesmo envelhecendo e cobrando. Falei, poxa, eu não quero mais envelhecer desse jeito, né? Tem muitas mulheres que desenvolvem quadros psiquiátricos por causa das alterações hormonais na menopausa. Elas estão recebendo aí ansiolítico, antidepressivo, uma série de medicações polimedicadas e, na verdade, o que elas precisavam de receber hormônio por causa dessa perda, dessa proteção cerebral que o hormônio provoca para a mulher, né? Causa na mulher. E aí, quando a gente fala de menopausa, já vi paciente já me perguntar, mas Ellen, quando que eu começo a me preparar para a menopausa, né? Em que momento que eu vou começar a ter o cuidado da menopausa? E, na verdade, a gente deveria começar a preocupar na menopausa dentro do útero. A nossa mãe deveria começar a cuidar da nossa menopausa, tá? Por quê? Os nossos óvulos, né, os nossos folículos ovarianos, eles são formados na nossa vida intrauterina e quando nós estamos ali aproximadamente no 6º mês de gestação, nós somos feto, né? Nós temos cerca de 1 milhão de folículos. Nós perdemos quase 50% desses folículos até o nascimento. Então, a gente fala que o ovário é um órgão que a gente já nasce morrendo, porque ele já perdeu metade dos folículos ao nascimento. E no transcorrer da vida, ela vai perdendo mais e a menopausa nada mais é do que esgotar, acabar completamente os folículos. E por que eu falo que a gente deveria trabalhar a menopausa já dentro do útero? Porque o que os estudos atuais estão mostrando é que esse ambiente inflamado de alimentação ruim, sedentarismo, não trabalhar o estresse, ele faz com que os folículos morram mais rápido. Então, aquela mulher gestante que tem aquela gravidez, comendo porcaria, engordando 50 quilos, sedentária, ela já vai estar criando um ambiente para os folículos da filha dela morrerem mais e que ela
no transcorrer da vida, façam a menopausa mais cedo. Sobre isso, porque há um tempo atrás, quando a gente falava de menopausa, eu lembro de falar assim, de mulheres de 55, 60 anos. Hoje, quando eu ouço falar que Sim, 45, até pouco tempo atrás, eu ouvi falar que eram mulheres de quase 60 anos que começavam esse período de menopausa. Então, sim, essa regressão é tá? a partir desse, É desse, desse desse problema, desse ambiente, ambiente. esse ambiente inflamado de alimentação Olha, ruim, de obesidade, sobrepeso, de sedentarismo, de passar a noite, ficar até 1 hora da manhã mexendo no celular, no Instagram, tudo. Isso gera uma inflamação corporal que faz com que os folículos eles entrem em morte antes. Então, sim, as mulheres estão antecipando a menopausa delas. Inclusive, se eu não me engano, foi em 2023, foi publicado um artigo em que o título do artigo é Menopausa, uma doença a ser curada, né? E que o que esses pesquisadores colocaram é que propostas de anti-inflamatórias para as mulheres, né? O uso de suplementação anti-inflamatória para as mulheres, eles estão conseguindo prolongar um pouco mais, então fazer com que elas não entrem na menopausa aos 45, mas aos 50, mas aos 55. Então, assim, isso abriu um leque de estudo para que talvez, se a gente trabalhar com essa questão de desinflamar, melhorar a qualidade de vida da mulher, talvez a gente faça com que ela entre na menopausa um pouco mais tarde, né? então tá aí a atenção então para todas as mulheres, especialmente que são mães, de cuidar, né, da sua filha Desde a desde da gestação. gestação, nascimento, para ter essa rotina mais saudável. Enfim, obviamente pensar agora para um futuro melhor de vida, né? Exatamente, Muito bem. exatamente. E, assim, até tem envolvimento também, quando a gente fala de saúde da mulher, é a questão da saúde mental também, né? A saúde mental, dentro desse processo, ela é importante demais para a menopausa, para a vida da mulher, né? Como um todo, né? Então, fala um pouquinho sobre como que a saúde mental, ela impacta, ela influencia todo nesse contexto, da mulher. Olha, saúde mental, ela é a base, né, de Uhum. tudo. Eu falo que se todo mundo fizesse terapia, a gente não estava no mundo que a gente está hoje. Concorda? Sim, Então eu falo que os psicólogos, eles são parte extremamente importante, e fundamental para a preservação da humanidade. Se todo mundo tivesse um psicólogo lá para poder dar uma pontuada, um terapeuta, terapeuta, alguma coisa. E porque, na verdade, quando você está numa terapia, você está no psicólogo e você trata as questões mentais que estiverem envolvidas ali, você diminui o estresse, né? E o estresse, ele é um fator que diminui a nossa saúde, a nossa vida. Então, a gente morre mais cedo, né? Morremos mais cedo quando a gente está mais estressado. Só que a gente está no mundo adoecido, né? A gente tem hoje uma série de informações, elas caem na gente o tempo inteiro, sim. informações o tempo inteiro, notícias o tempo inteiro, competição o tempo inteiro, redes sociais, aquela coisa assim, nossa, o meu vizinho tem aquilo, eu não tenho, eu trabalho mais que ele, então as pessoas começam a se comparar, tudo, então as pessoas estão adoecendo mentalmente, né? Então, o resgate dessa saúde mental como um todo, ela é fundamental. Então, a prática da atividade física, eu falo que a atividade física, eu falo não, porque isso já é provado, não é uma fala minha. A atividade física é o remédio mais potente que existe no mundo e menos usado. Porque ele cura depressão, ele cura ansiedade, ele previne hipertensão, previne diabetes, previne tudo. Então, assim, uma pessoa que tem uma prática de atividade física regular, ela tem uma saúde mental melhor do que uma pessoa sedentária, né? Sim. Uma pessoa que dorme melhor, que dorme bem, que deita para dormir ele 10 horas da noite, acorda aí 6 horas da manhã, que ela consegue durante a noite fazer a faxina mental, que é uma coisa que acontece, ela tem uma saúde mental melhor. Uhum. A gente tentar fazer o gerenciamento dos estresses, né? Isso é difícil. Difícil. Você não Talvez um dos querer maiores desafios, você né? não querer matar o cara do trânsito que te fechou, você fechar os olhos e tentar gerar. É difícil, né? De Sim. tudo isso, mas é uma coisa que a pessoa tem que olhar. A saúde mental, ela é base mesmo, assim, ela é fundamental. Talvez a receita está na rotina do dia a dia, você começar a ter uma rotina de hábitos para você conseguir ali Sim. se manter uma saúde mental, evitar, por exemplo, burnout, né, que hoje está em alta também, né, Aham. esse esgotamento.
talvez essa rotina, criar uma rotina mesmo, olha, vou trabalhar, vou ali fazer minha hora de atividade física, vou E ler um volta na primeira livro. pergunta que você me fez, o Uhum. autocuidado. Cuidado, exatamente. É a primeira Receita. pergunta, é o autocuidado. É você falar, olha, agora não, agora sou eu. Quando pacientes falam comigo assim, eu não tenho tempo para fazer atividade física. Eu falo assim, olha, se você não achar tempo para cuidar de você, você vai ter que arranjar o tempo para cuidar da sua doença. A doença te acha. Faz parar, né? Se você então, Força. eu prefiro parar para ter minha saúde do que parar para cuidar da doença. E a maneira que a doença para a gente, ela é bem pior. Ela é mais dolorido, né? Sim. Alimentação e atividade física, então, é o equilíbrio E hormonal, sono, sono. alimentação, atividade física, dormir bem, gerenciamento de estresse, fazer uma terapia com psicólogo, tomar sol. E fazer aquilo que gosta também, né? Não Sim. somente aquilo que é programado ali E o rotineiro, gerenciamento de né? estresse, né? Sim, É o importante, né? gerenciamento de estresse. Bem, doutora Ellen, nós estamos chegando já ao final, passa rápido, né? Nossa, super. Adorei. Foi agora há pouco que a gente estava aqui planejando o nosso bate-papo, passou muito rápido, foi muito agradável. Eu gostaria de que a senhora deixasse aí um recado, uma mensagem final esse mês de março, né, que é tão significativo aí, importante, né, para todas as mulheres que estão te assistindo. Sim, lembrar que saúde da mulher não é só no mês de março, não é só no mês de outubro, né? Que quando entra o outubro rosa, a gente tem que ter o cuidado integral, não é apenas ir fazer o preventivo e ir embora, mas cuidar de tudo, cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar da mente, um cuidado completo para que a gente possa atingir aí a longevidade saudável, né? Que é o que tem falado, isso é um envelhecimento saudável. É que você chegue ali nos seus 60, 70, 80 anos com saúde plena, mas isso começa cedo. Então, se cuidar o tempo inteiro, o ano inteiro, se priorizar, priorizar sua saúde mental. Isso é importantíssimo. Maravilha. Quem desejar uma consulta com a doutora Ellen, como é que faz? Instagram? Dá um recadinho, aproveita aqui o espaço. Instagram, doutora Ellen Costa, _gineco. Eu atendo aqui em Itaúna, né, a Rua Getúlio Vargas, e faço atendimento online também. Tudo bem, então é só procurar lá, então, a doutora Ellen, Gineco. Doutora Ellen Costa, Costa. Gineco. Muito bem, tá aí. Doutora Ellen, muito obrigado mais Eu que uma agradeço pelo vez. convite. Em Foi nome de muito toda a bom. Unimed e espero novamente aqui em outras oportunidades. Fique à vontade para estar aqui com a gente sempre. Só convidar que eu venho. Tá certo. Gente, é isso aí. Mais um Papo Saúde. Obrigado aí pela a sua companhia. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir e também compartilhar com aquela mulher que precisa aí dessa mensagem especial da doutora Ellen, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.